Oi, oi, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Aqui quem fala é a professora Elisa, de Biologia, e hoje nós vamos corrigir juntos a questão de número 22 da prova da UFRR de 2024. Essa é uma questão que vai cobrar zoologia, ou seja, o estudo dos animais. É uma questão relativamente tranquila, porque no comando dela a gente acha uma palavra específica que vai ajudar a gente a matar essa questão com bastante tranquilidade. Então vamos ver aqui, ó. Essa questão diz assim: segundo o texto retirado do portal Amazônia, se você já frequentou um rio da bacia amazônica em um período de vazante, que ocorre entre junho e novembro, provavelmente já deve ter entrado em contato com algum organismo que causou uma irritação muito forte na pele. Então, quando você escuta um negócio assim, já pensa numa verminose, né? Mas não é doença, gente. Continua lendo, ó. Esse organismo é chamado de cauchi, comumente presente no período de seca. Ao cair na água, se dissolve em farpas minúsculas que, em proximidade com a pele, provoca coceiras, irritações e até reações alérgicas. Até aqui tá meio obscuro, ninguém tá entendendo muito bem o que essa questão quer. Mas continua lendo, quer ver? Esses animais são sésseis, ou seja, são fixos, e filtradores. Agora a gente matou essa questão, meu amigo. Filtradores, quem são os animais filtradores e que são fixos? Você vai lembrar de quem? Dos poríferos ou das esponjas. Mas vamos terminar de ler. E essas farpas minúsculas são espículas produzidas por células denominadas amebócitos. Gente, essas espículas são moléculas que vão ajudar a dar sustentação corporal para a esponja. Se você lembrar, as esponjas são animais que nem tecidos verdadeiros têm, são consideradas como ablásticas ou parazoárias, tá? Então tem ali alguns tipos celulares, mas elas trabalham meio que independente, elas não se juntam para formar tecidos, órgãos, sistemas, nada disso, tá? Então é o único grupo de animais que a gente estuda no ensino médio que não tem tecidos verdadeiros. E aí, nesse caso, quais são as palavras-chave? Assim, se eu pudesse pegar uma palavra e dizer essa aqui me ajudou a matar. Claro que não só essa, porque nós temos outros animais filtradores, mas essas duas, ó, são animais fixos e filtradores, e logo em seguida as espículas, e nós temos aqui os amebócitos, que são células características desse grupo. Então, quando a gente circula esses quatro termos, a gente mata essa questão com tranquilidade e a gente vai marcar bem feliz a letra B de bioma de poríferos. Mas você está aqui, a gente vai, né, relembrar um pouco sobre os outros animais, afinal a gente não veio aqui só dar a resposta. Então dê uma olhadinha comigo, ó. O texto se refere aos artrópodes. Quem são os artrópodes? Você lembra? Olha aqui no nome, a colinha, ó. Artro, articulação, e podos, patas. Então, são animais com apêndices articulados ao corpo, estruturas que se conectam ao corpo do animal. Pode ser pata, pode ser antena, pode ser apêndice bucal, tá? Pode ser asa. Então, assim, os artrópodes são aqueles animais que têm duas características marcantes, tá? Que é justamente a presença de patas articuladas, são os únicos invertebrados com patas articuladas, tá? E tem uma outra característica bem marcante, que é a presença de um esqueleto externo, ou exoesqueleto, feito de quitina, que é um carboidrato estrutural, tá? Um polissacarídeo. Então, quando você falar de artrópode, você vai lembrar aí desse grupo. Quem são? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. Nós temos também o grupo dos quilópodes, os diplópodes, que são as lacraias, emboás, tá? Então, assim, é o grupo com maior quantidade de espécies que a gente tem. Agora, plateuminto. Quem são esses, professora? Ó, plat, você vai pensar o quê? Ó, pat, bateu, chatou, tá? E euminto é verme. Então, esse aqui são os vermes de corpo achatado, tá? São os vermes de corpo achatado. Pensa em achatado tipo uma barata. Uma barata não é plateuminto, pelo amor, tá? Não é isso. Mas pensa que eles são achatados assim, ocidentalmente. Ó, peguei uma sandália e plat, bati, achatei esses vermes, tá? São os vermes de corpo achatado. Exemplo desses vermes, tá? Quando a gente fala verme, você pensa, ih, vai causar doença, ih, é ruim, tá? E vou marcar isso aqui na questão, porque falou de coceira, falou de um negócio. Não, minha gente, tá? Nós temos vermes que causam doenças, mas ser um verme é só ter um corpo alongado e mole. Não significa causar doença, tá? Então, aqui nesses vermes de corpo achatado, nós temos, por exemplo, as planárias, que não causam doença em ninguém. Nós temos, é verdade, lá, o esquistossoma, que causa, né, esquistossomose ou barriga d'água. Nós temos as tênias ou solitárias, né, que vem da carne de boi ou de porco contaminada. Nós temos a cisticercose. Então, é verdade que tem alguns vermes aí que causam doença, que sujam, né, a fama aqui desse grupo, mas nem todos causam doenças, tá? Na letra D, opa!
Na letra D nós temos quem aqui? Na letra D, nós temos os anelídeos. Olha o nome aqui, anelídeos. Por que anelídeos? Porque são animais com corpo cheio de anéis, ou seja, cheio de segmentação, separação em partes diferentes. Esses grupos aqui, esse grupo de animais, vai estar representado, por exemplo, pela minhoca, tá? Se você olhar a imagem de uma minhoca, você vai ver ali um monte de anelzinho no corpo dela, pela sanguessuga, tá? Pelas minhocas do malnerês. Então aqui, ó, nesse caso, esses anelídeos vão ter esse corpo segmentadinho, vão ser representados por esses exemplos que eu falei para vocês. E por fim, nós temos os moluscos, tá? O que são os moluscos? Os moluscos são animais de corpo mole, ou seja, invertebrados. Na verdade, todos esses aqui da questão são invertebrados, tá? E que muitas vezes tem uma característica bem marcante, que é a presença de concha. Professora, todo molusco tem concha? Não. Mas só molusco tem concha. Tá? Então, nem todo tem, mas só eles têm. Então, é uma característica distintiva desse grupo. Aqui nós vamos ter, por exemplo, as ostras, os caracóis, caramujos, as lesmas, tá? Vamos ter polvo, lula. E aí, nesse caso aqui da questão, a gente está abordando tudo isso só para revisar, para refrescar a sua memória, tá certo? Mas a nossa resposta com aquelas palavras-chave, césseis, filtradores, espículos e amebócitos, matou totalmente a questão, sem chance de dúvida, para a letra B de bioma. Mas me conta, você ficou com alguma dúvida? Se você ficou, você pode comentar aqui embaixo, tá bom? Deixar a sua dúvida e, ó, valoriza o canal da sala que tá entregando essa correção para você. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e o mais importante, invista na sua educação, seja a Sala de Exatas.